Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um call de fechamento. Vamos observar como que fechou nosso Ibovespa, como que fechou o dólar e avaliar nossa super quarta, tá? Aliás, daqui a pouco vai sair aí a decisão do Banco Central brasileiro sobre a taxa Selic. E aí a expectativa é que haja um aumento de 1 ponto percentual. Isso já está praticamente dado, amplamente o consenso do mercado é que haja esse aumento na taxa Selic. E a gente vai ficar ligado nos próximos dias sobre a ata da reunião do Copom. Isso sim vai trazer mais pistas sobre qual é a direção da Selic para as próximas decisões. A gente já pode avaliar aqui como que foi a decisão da taxa de juros lá fora, nos Estados Unidos, que já saiu, veio dentro do esperado, era amplamente esperado que houvesse uma manutenção na taxa de juros, mas o mais importante foi a discussão sobre os próximos passos do Fed. E ali a gente já conseguiu extrair pistas sobre o temor de recessão, tá? O presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, disse que não vê uma recessão nos Estados Unidos, mas que se houver sinais mais objetivos disso nos próximos dados de atividade econômica, nos próximos dados de inflação nos Estados Unidos, o Banco Central americano está pronto para agir. Então isso já trouxe um tom mais positivo aí para os ativos de risco, né? Trouxe uma confiança a mais de que o Fed está sim de olho nessa possível recessão nos Estados Unidos, mas que eles estão de olho nisso e estão prontos para agir caso haja necessidade. Isso já fez as bolsas lá fora subirem e fez nosso Ibovespa aqui fechar aí agora com praticamente 1% de alta, tá certo? Então, vamos avaliar aqui como que fechou. Foi uma boa decisão aí em relação ao comunicado após a decisão da taxa de juros americana e alegrou aí o mercado, pelo menos deu uma melhorada na queda que vinha acontecendo lá no S&P 500, lá na Nasdaq, né? O S&P já começou a corrigir mais de 10% ali, desde o topo histórico, e agora deu uma melhorada e sobre essa expectativa futura, e a expectativa é que haja ainda nesse ano 2 cortes de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar os próximos dados de atividade de inflação para ver como essa probabilidade está para acontecer, tá? Se realmente vamos ter mais 2 cortes até o final desse ano, ou se a gente vai seguir tendo uma manutenção na taxa de juros americana. Isso é muito importante para a gente, até porque a nossa curva de juros aqui no Brasil é muito guiada também pela curva de juros nos Estados Unidos, assim como a curva de juros no planeta todo, tá? Todos os países aí seguiam muito também pela decisão dos Estados Unidos e pela economia dos Estados Unidos, tá? Até porque é a maior economia do mundo, então a gente precisa enxergar o que está acontecendo lá para ver como que isso pode impactar aqui no Brasil, tá certo? Então, seguindo aqui, vamos olhar o fechamento do Ibov, tá? Deixa eu colocar na tela, gráfico diário, Ibovespa na tela para vocês. E a gente tem aí, né, faltam apenas uns 4% de alta aí para a gente bater no nosso topo histórico, então está realmente bem próximo, olha só, para bater no topo histórico mais 3,60 de alta, que é necessária para a gente atingir o topo histórico do Ibov. Então está bem próximo, né, apesar aí da bolsa ter sido amassada até o final do ano passado, agora a gente já está com uma alta bem interessante nesse ano de 2025. Vamos ver se a gente consegue atingir o topo histórico aí nas próximas semanas, tá? Claro que, olhando pela ótica da análise técnica aqui, a gente vê que é possível que haja um repique. Eu acredito que venha testar ainda o 133,860 antes disso, para atingir esse primeiro alvo aqui, depois dar uma leve corrigida para mais seguir essa tendência de alta aí, que já foi acionada através desse fundo mais alto que deixou um pivô de alta, tá? Acionado, com continuidade. Então vamos observar o fluxo estrangeiro também voltando para cá, ver como é que está o volume financeiro acompanhando esse movimento de alta e seguir a tendência, tá certo? A gente já teve aí boas recomendações de swing trade que estão em andamento e estão dando gain. Então, esse cenário é bem bacana para a gente trabalhar com swing trade também. Vamos observar aqui o índice futuro, que está fechando ainda, ó, o mercado está no leilão, tá? E a gente está fechando aí com 1,05 de alta, então um percentual bem interessante. O mercado engatou a tendência de alta finalmente, aí agora até o final do pregão, renovando máxima. Tá no gráfico de 5 minutos aqui, a gente pôde ver que na parte da manhã, hoje o mercado ficou mais travado, tá? E logo após as 10h30, ali, a abertura do mercado americano, o mercado deslanchou. A gente na sala ao vivo conseguiu pegar esse movimento de alta aqui do Ibov e conseguimos zerar o nosso loss ali que a gente tinha tomado quando o mercado estava mais truncado aqui nessa lateralidade, tá? Então, assim, o índice, vamos preparar já uma forma 3x3 para amanhã. Eu vou ficar de olho na superação da máxima para continuar trabalhando na compra, acima dos 134,450, tá? A venda, o mercado tende a pesar caso perca esse fundo relevante aqui anterior nos 133,770, tá? Essa região é bem importante para caso o mercado perca, inicie uma correção mais profunda aí, tá certo? Deixa eu traçar uma FIBO desse movimento todo de alta que a gente teve hoje para ver até onde o mercado pode corrigir caso inicie aí um pullback, tá certo? Então a gente tem aí os 50% no 133,500,
tá? E o 61,8 no 133,280. São duas regiões importantes de repique, de retomada compradora, para o mercado voltar a subir. Caso perca o 133,280, aí sim o mercado pode voltar para esse range aqui de lateralidade, tá certo? Então, vamos aguardar aí, amanhã promete se o mercado vai continuar subindo, se vai ficar lateral aí nesse range de preço, tá? O dólar, o mercado deu uma boa queda aí após a decisão também da taxa de juros, olha só, após as 3 horas o mercado afundou, marcou a mínima lá no 5,645, já vou deixar marcada essa mínima para a gente ter de referência aqui embaixo, a mínima de hoje, tá? Ele já fechou com sentimento mais de fazer um repique, fez uma pernada de alta, um fundo mais alto, está querendo romper. Amanhã, se o dólar trabalhar acima dessa região aqui dos 664, a gente vai pensar em compra de dólar, mirando ali os 670 e posteriormente média de 200 aqui dos 5 minutos, que está coincidindo com essa região dos 78, tá certo? E aí a gente vem também traçar os alvos desse rompimento lá para cima, e a gente pode buscar até o 82 lá em cima, caso o dólar comece a trabalhar acima do 64. Abaixo do 64 eu vou continuar pensando em venda, então se ele perder esse fundinho aqui embaixo no 55, eu vou olhar para venda para teste de mínima. Se o mercado já abrir com gap de baixa nessa região aqui e mostrar uma estruturazinha de alta, um martelo bonito, a gente pode até pensar em fechamento de gap. O contrário também pode ser válido. Se abrir com gap de alta já nessa região do 78, com uma estrela cadente, pode ser que rejeite e volte para fechar o gap. Vamos acompanhar amanhã a abertura do dólar junto comigo lá na sala Invictus, tá? Se você quiser participar, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos ver os papéis aí de destaque, tá? Hoje na ponta positiva, Casas Bahia com mais 29% de alta, então papel voltando fortíssimo aí, tá? No radar de todo mundo. A gente conseguiu pegar a Casas Bahia num call de swing trade, tá? Então foi bem interessante, conseguiu fechar no dia seguinte esse swing trade com 20% de alta e o mercado deslanchou, né? Até então, aí, desde que rompeu 3,80, né, ele já, 3,90 ali atrás, ele já andou 81%. Que porrada. Tá? A gente tem Laus aqui também com a Local Web, né? Fazendo um martelinho, né? Um candle de fundo aqui, mas precisa ainda se provar com um pivôzinho de alta para ficar interessante. Andou 6% hoje. Vamos, ficou bem lateral ali, perdeu a lateralidade, tá querendo voltar para esse patamar, só olhe para esse papel na compra acima dos R$5, tá? No campo negativo, Rapvida, amargura aí de 4% de queda, tá? No semanal aí, rejeição na média de 20, por enquanto nenhum sinal de compra para Rapvida. SLC Agrícola segue dentro desse range de lateralidade, tá? Não tem muito o que fazer, esse papel aqui ele fica muito lateral e tem questões fundamentalistas que justificam ele ser um papel com esse sobe e desce aqui nesse patamar, tá? Vivo, papel aí também que segue lateral, ainda fazendo topos e fundos em patamares menores. A gente pode até traçar aqui uma LTA e uma LTB, formando aqui um triângulo simétrico. Vamos acompanhar até onde esse papel vai afunilar para ver depois para onde que ele vem. Se ele vai fazer um rompimento para a média de 200 ou se ele continua um rompimento forte para cima depois dele romper esse triângulozinho simétrico aqui, tá certo? Mas tendência segue de alta aí desde o ano passado, tá? Pessoal, esses foram os destaques. Deixa eu dar uma olhada aqui na Prio, que a gente tem papel, a gente tem swing trade aberto, tá? No semanal fechou bem bonito aqui, testando a base inferior desse canalzinho de baixa. Então tem expectativa de alta para Prio. Só que no semanal fecha feio aí o candle de hoje, tá? Tem que fechar mais bonito acima dessa média de 20 aqui, ali em cima dos R$40, para ficar legal. Por enquanto, um pullback dessa pernada aqui que veio de um fundinho duplo. Pode ser que faça um fundo mais alto para voltar a subir. Vamos ficar de olho aí na Prio. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada na Petrobras aqui. Petrobras também, ó, no gráfico diário, correção na média de 20. Se Petrobras ficar acima do 36,40, pode ser que fique bacana, tá? Aí a gente consegue enxergar aí um movimento de alta mais forte para Petro, para voltar lá para os 37,50, quem sabe. Se perder o 35,90, já abre um espaço mais forte para a média de 200 aqui embaixo, média de 8 que está vindo por baixo, e também uma zona de armadilha, né, entre a média de 200 e a média de 20. Tá? Então vamos ficar atento para Petro aí nos próximos dias. A Vale, no semanal tá bem bonita, partindo de um suporte super relevante, tá? Só vejo compra aí para Vale, deixa eu traçar os alvos aqui. Tá bem bonitinha. Tem alvo lá nos R$60,55, então fica interessante, tá? Já tá atingindo aí praticamente o primeiro alvo e tem os outros para cumprir. Por sinal, se romper essa LTB aqui macro, vai ficar super interessante, tá? Para ter uma alta até mais forte. Beleza? Deixa eu traçar aqui de novo no semanal, porque aquela LTA do diário. Né? Deixa eu traçar aqui, ó. Beleza? Então, se romper essa LTA, essa LTB, fica bem legal, tá?
Vamos observar a Vale nos próximos pregões aí. Pessoal, um forte abraço a todos. Espero você na nossa sala ao vivo. Será super bem-vindo. Ali a gente tem uma didática sempre voltada para você que é iniciante, quer aprender a operar, você que é intermediário, quer ter uma segunda opinião sobre a direção do mercado e operar lado a lado com uma comunidade. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu!